que você acha que podcast deu esse boom do nada? Cara, eu acho que a resposta ela é muito simples, na verdade. A resposta do boom em 2019, em especial, se chama Spotify. Então, com o crescimento do Spotify, consequentemente, vem o crescimento do podcast. Então, se a gente pegar dados hoje aí do Spotify, muita gente está entrando no mundo de Spotify por causa de podcasts. E, consequentemente, isso tende a crescer. Se a gente olhar lá para trás, há anos atrás, como eu podia publicar um podcast, por exemplo, cara, era SoundCloud, era, sei lá, YouTube, entendeu? Tipo, tinha que botar lá o MP3 dentro do meu blog para poder... Blá, blá. Então, tipo, olha a dificuldade que eu tinha antes para poder consumir um podcast. E hoje... Cara, eu pego aqui e tal, eu quero botar um podcast, sei lá, 30 segundos eu já abri, escolhi e botei pra rodar, entendeu? Então a facilidade de consumir isso tá muito maior do que há anos atrás. Agora, eu vejo pelo menos um crescimento já desde 2018, já no podcast, muito bem, que foi quando começou a dar o boom de Spotify, principalmente dentro do Brasil. E aí é importante a gente frisar, falando de Brasil, porque talvez lá fora o negócio de podcast e propriamente até do próprio Spotify já tá talvez há um pouco mais de tempo. Ele tá bem estabelecido. Já tá mais Se estabelecido. deu um boom, foi um boom menor do que do que a gente sentiu. Porque a gente, até como um país mais emergente, nas tecnologias, começa a chegar agora, ou começa a ter essa exposição maior agora, e a gente começa a ter esse crescimento. A gente pode trazer, por exemplo... empresas especializadas em podcast. A gente começou a ver agora. Empresas bombando em cima disso. Antes era o quê? Era a gravadora que tinha lá os negócios, vamos gravar um negócio. Quando muito, fazia na gravadora. Eu, por exemplo, gravei já podcast há 7 anos atrás, com Café com Galo, que, cara, como é que eu gravava isso? Como é que eu fazia? Pegava cadê? Tem um episódio aí, vamos mostrar. Vamos achar ele aqui. Como é que eu gravava isso? Cara, era muito mais difícil de fazer isso, de, sei lá, publicar isso, de pensar isso de maneira inteira, sabe? Desde a produção até a veiculação era mais complicado. Muito mais complicado. E hoje? Hoje é muito simples. Tem até um dado que eu não me lembro exatamente onde é que eu vi, mas que parece que por dia sobem 300 novos podcasts no Spotify por dia. Por dia. Olha que loucura. Eu acho que foi de abril a julho do ano passado, foram publicados acho que 300 mil podcasts. Vamos botar aqui. Meu nome é Jefferson Disco e eu não posso chamar minha namorada de amor. Meu nome é Matheus Macedo e eu não aguento mais cliente pedindo pra colocar filho em propaganda. E esse podcast sendo publicado há 7 anos atrás, cara. Então a dificuldade de você fazer isso dar certo era muito maior. Como eu falei, cara, tem que botar o player do SoundCloud dentro de um blog, ter audiência no blog, ter blá blá, trazer... E até pra pessoa ouvir, era complicado. Não só de fazer, mas pra pessoa ter que baixar e tal, depois... Ela tinha que estar no computador pra ela ver. Ela tinha que estar no computador, Pouquíssimos iam baixar... Bom, sei lá, acho que há 7 anos atrás, acho que nem tinha app do SoundCloud, entendeu? Pra poder rolar e tal, e ouvir no celular, entendeu? E fora isso, tem uma tendência que é apontada bastante esse ano, que é a tendência para conteúdos sonoros, A voz, ela é uma tendência, Por incrível que pareça, olha que loucura, A voz. Essa coisa tão nova, Uma tendência. Esse negócio entrou agora aí no mercado, chamado voz, Mas ela e esse é o ponto importante, O podcast, ele entra dentro de desses braços de tendências da voz. Porque eu tô falando de podcast, tô falando da assistente virtual na minha casa, da Siri, da Alexa, do Google Home, do que for. Tô falando de eu começar a pensar
né? Que se as pessoas estão fazendo mais buscas por voz, como é que o meu site ele vai estar indexado, como é que vai ser o Google trabalhando em cima disso. Eu tenho que pensar, né? Os textos que eu tenho de blog, eu vou ter que ter um SoundCloud dentro lá deles, né? Com aquele texto lido, né? Então, como é que eu vou fazer isso, cara? Como é que eu começo a ter que pensar em todas essas formas? Porque a busca por voz, porque a gente está cada vez mais fazendo outras tarefas e querendo ouvir alguma coisa, né? Eu começo a pegar esse tempo ocioso que eu tenho e ao invés de simplesmente ficar ouvindo uma música que talvez não me agregue em nada, eu começo a ouvir um podcast que pelo menos dentro daquele assunto, seja humor a finanças, vai me agregar de alguma maneira, né? Vai tentar ocupar minha mente de alguma maneira, a não ser só como uma música faria, né? Tipo... Sim. E acho que um outro fator interessante também, que é uma teoria minha baseada em eu mesmo, somente, que alguma coisa aconteceu entre 2017 até 2019, onde um público mais velho começou a se relacionar mais profundamente com a internet, né? Se a gente, meu principal dado para isso é porque antes de 2017 minha mãe não sabia mexer no WhatsApp, no Facebook, e ainda me perguntava. A partir de 2017 ela não me pergunta mais nada. É tu que pergunta. Entendeu? Então, uma galera antes mais velha que não sabia como mexer, que tinha receio, que tinha medo, que não se relacionava, não fazia parte da cultura, adentrou, né, na internet e começou a tomar conta daquilo. E o mais louco, né? Uma galera que não tem noção nenhuma de cultura da internet, de o que a internet é, como é que ela funciona, deixa de funcionar. Eu acho que esse fato dessa galera que tem poder político, tem poder econômico, ter entrado meio perdido ainda sem saber como é que as coisas funcionam, é motivo de várias coisas hoje em dia. Uma delas é o podcast. Porque entre tudo que elas não entendiam dentro da internet, não entendia como é que funcionava o YouTube, o YouTuber, o baixar o não sei o que, o Stories, um formato eles entendem. O áudio. Que é o áudio, né? É o rádio, né? O podcast é muito parecido com o rádio. Sim. Então é um formato que eu entendo, é um formato que eu consigo digerir com tranquilidade e é um formato que eu até consigo produzir, né? Se quiser. Tanto que os podcasts que nasceram dessa última leva gigantesca de 2017 para cá são podcasts voltados para um público mais velho. E engraçado como isso acabou brilhando aos olhos das agências, porque quem está dentro da agência comandando, falando para onde a verba vai, quem é que eu vou anunciar, agora é uma galera mais velha, né? A gente sabe como é que as coisas funcionam, onde não vai ter o garoto de 18 anos responsável pela mídia. Pelos 10 milhões de reais do cliente. Né? Então, agora que essa galera entendeu, se relacionou, é que o podcast está começando a ter ainda mais visibilidade comercial. Só para você ter uma ideia, cara, o Brasil, agora eu não me lembro ao certo se é 20% ou é 30%, tá? Mas... de públicos que o Brasil não, né? América do Sul, consequentemente o Brasil liderando, né? Acho que é 20% ou 30% da representação de público do Spotify. Né? Então é 20% a 30%, com certeza o Brasil deve liderar isso. Então o Brasil tem uma força muito grande hoje dentro do próprio Spotify. Como é que a gente se vai diferenciar dentro de podcast? Cara, isso é engraçado, né? Porque é quase quando, óbvio, né? Em uma escala infinitamente menor, mas quando começou agora no Brasil o boom dos talk show, né? Então, é o mesmo esquema, né? Como é que eu vou diferenciar o Fá Porchat, do Danilo Gentili, da Tata Werneck, do Jô Soares, né? Como é que eu vou diferenciar? Né? Então, eu vejo hoje muito... ainda, né, e a gente entra nessa questão de descoberta da plataforma, né, que tem muito podcast que é igual, né, então a gente pega talvez as grandes referências e tenta replicar, enquanto o que eu acredito pegue as grandes referências, entendam como eles conseguiram o sucesso e façam diferente, né, tipo, não diferente, mas se baseiem nele, mas façam um modelo diferente, né.
Porque daí entra a autenticidade tua, vai entrar a sua própria linguagem, né? Porque senão entra no que a gente fez já em outro vídeo falando de, cara, e aí? Eu vou começar a publicar algo que não é verdadeiro? Vou começar a publicar algo que eu tô robotizado ali, falando com um roteiro, com um TP na minha frente? A gente tem um podcast que a gente conhece, cara, a pessoa tá lendo, entendeu? Tá lendo. O quão natural é aquilo? Né? Então essa naturalidade, por exemplo, no podcast é talvez muito mais de se encontrar dentro do formato. Né? Como é que eu consigo trazer a verdade a absoluta do que eu penso, do que eu quero, do que eu desejo, na minha autenticidade? Então, eu acredito fielmente que o primeiro ponto para a pessoa poder se destacar hoje dentro de um podcast, assim como no YouTube, assim como em qualquer outra mídia, ser autêntico, né? Ser verdadeiro naquilo que você está falando. Acreditar e ser você.